Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. Eu sou o pastor Jonathan Souza. Como de costume, todas as manhãs temos um encontro aqui para um devocional na Palavra de Deus, intitulado Café e Palavra. Esta manhã eu quero comunicar com você uma mensagem que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Veja bem, Paulo, ele está falando da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele está falando de Jesus. João, ele apresenta o Senhor como verbo, o Senhor Jesus como verbo. No princípio era o verbo, no capítulo 1. No capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. João está colocando o Senhor como unigênito. Jesus, de fato, até a sua morte, era unigênito. Ele morre, ele foi crucificado como o unigênito Filho de Deus. Ressuscita como um primogênito. Primogênito abrindo caminho para que outros pudessem receber a Deus através do seu sacrifício na cruz e se tornar filhos, né? É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Paulo vai nos dizer aos Romanos que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Lá em Romanos 3, 23. Mediante esses textos, você vai ver o porquê Jesus teve que morrer. O plano de redenção, né, a carta de amor que nós vemos ali no amor do Senhor manifestado através de Jesus, que morreu para nos dar vida, para nos salvar. Nós vamos ver o plano, a condição que a raça humana estava perdida, afastada de Deus por causa do pecado. E aqui Paulo vai falar aos Colossenses que ele nos transportou do império das trevas. Por quê? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. A raça humana herdou a maldição do pecado contraído no jardim do Éden pelos primeiros pais, Adão e Eva, e foram destituídos. Mas Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus, ele fez isso. Pelo seu amor, ele nos comprou, ele nos abriu um caminho. E qual é o caminho? Jesus. O qual ele mesmo afirma isso em João 14, no versículo 6.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo está dizendo, ele nos libertou do império das trevas, onde Satanás ele detinha o controle das almas dominadas pelo pecado, porque o pecado gera morte. Jesus ele nos libertou, no qual temos a redenção. Que redenção é essa? A partir da morte de Cristo nasce uma esperança, abre-se uma porta para aqueles que viessem a crer no seu sacrifício. E não é pelo meu merecimento, é por aquilo que Jesus já fez por mim na cruz do Calvário. Olha para você ver, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu pude ser remido da minha forma pecaminosa. Meu querido irmão, nesta manhã, permita-se ser transportado para esse reino. De repente eu falo com pessoas que ainda não decidiram assumidamente declarar Jesus como teu único e suficiente Salvador. O faça nesta manhã. Somente através de Cristo nós poderemos sair da condição de morte espiritual. Jesus morreu para nos ofertar vida, mas para mim viver essa vida, eu preciso tomar uma decisão. Que decisão é essa? Receber Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Aí então ele me lava no seu sangue, redimindo-me de todo o pecado, apagando toda a culpa e me dando direito de vida eterna. E esse Jesus que veio na imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito. Porque através de Jesus, a porta foi aberta para que fôssemos adotados como filhos de Deus, aqueles que o recebem. Porque o texto é claro, de João capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, a esses deu o poder de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu querido, trazendo na tua mente a revelação desta palavra, e que você possa entender o que o Senhor está te oferecendo, que você possa entender o que está sendo ofertado a você. E esse é o motivo que Satanás ele luta todos os dias para fazer-nos perder a salvação. Porque todos quantos receberem Jesus são transportados para o reino do seu Filho. E no reino, como nós falamos ontem pela manhã, nós alcançamos todas as bênçãos de Deus para a nossa vida. É o reino de Deus que possa se estender para você. Eu fico por aqui. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro. Se o nosso bom Deus nos permitir, fique na paz.